vamos em frente. Essa semana, essa semana, acho que no início da semana, eu recebi uma imagem um tanto quanto peculiar, né? Eu particularmente acredito que essa imagem que eu recebi não seja um objeto voador, mas o formato assim é muito peculiar, né? E com certeza a pessoa que filmou, né? Deixa eu falar o nome dele certo aqui, o Samuca de São Bernardo. Um abraço pro Samuca se estiver nos assistindo. E ele mandou essa imagem que ele estava indo ali na saída da Anchieta. Para quem mora em São Paulo, né? Quando você está vindo da Anchieta, sentido São Bernardo, São Paulo, chegando ali perto da região do Sacomã, ele conseguiu registrar um objeto enquanto ele dirigia, que eu queria mostrar para vocês. Mas enquanto a gente vê esse objeto, né, que ele filmou pra gente, também tem um relato. Então, primeiro aqui, ó, antes de soltar o relato dele, vamos ver. Achei que era esse objeto aí. Não. Aqui é o 3i Atlas. Vamos lá, ó, aqui, vamos ver o objeto aqui que ele mandou pra gente, né? Vamos passando as imagens aqui. Essa foto, claro que tá em zoom, né? Enquanto isso, vamos escutando o relato dele. Vamos lá. Então, eu moro em São Bernardo e no domingo, fazia tempo que eu não ia para São Paulo, eu pego a Via Anchieta, a rodovia, que é o trecho da estrada, e são mais ou menos uns 13 quilômetros ali até esse ponto onde aconteceu esse fato aí. Quando eu estava dirigindo, eu reparei que no horizonte eu vi um objeto passando, né? Eu sempre fico observando o céu, né? Nuvens, paisagem, enfim. E eu percebi ele passando atrás de uma árvore. Aí eu peguei o celular e comecei a filmar no ponto que você viu. Só que eu não podia parar de dirigir. Você pode perceber que nesse ponto da Via Anchieta não tem área de escape, não tem acostamento, não tem onde sair. Uma via de rolagem, né? Então eu continuei filmando na direção que eu vi e não sabia o que eu estava filmando. Só que, vez ou outra, eu consegui identificar ele, tomando cuidado no trânsito, e via para onde ele estava e virava o celular. Tentava aproximar no zoom e falei, olha, depois eu tento analisar com mais calma quando eu parar o carro, né? E eu percebia que ele se movimentava, como você viu no vídeo, de forma retilínea, assim, como se ele estivesse numa direção. Ele estava numa certa propulsão. Ele não estava... Tudo bem que eu estava dentro de um carro, então eu perdi a referência, né? Eu perco a referência de um ponto, porque às vezes eu posso estar fazendo uma leve curva e não percebendo a velocidade do objeto. Então, eu percebi que ele não estava tão baixo, mas no início eu percebi ele bem alto. Percebi ele... Quando eu vi pela primeira vez, eu vi ele acima das árvores, assim, das copas das árvores. Então, como aquele pedaço que eu estou olhando para frente é a favela do Heliópolis, eu estou num morro, né? Eu estou no topo de um morro e depois eu começo a descer em sentido Avenida do Estado, que é um baixadão. Então eu já estava alto, tinha as copas das árvores, ele estava acima daquele ponto. E aí ele meio que começou a descer, fazer uma descendente. Eu falei, cara, deve ser um balão. Quando eu pensei em uma bexiga, um balão, alguma coisa decorativa, porque era domingo, né? Não sei. Eu vi que ele não se inclinava, não se contorcia como geralmente muda de rota, né? Porque geralmente balão, bexiga, eles se movem, né? Eles se contorcem ali, né? Às vezes vira de ponta cabeça, enfim. Esse não, ele é bem retinho, com toda aquela base reta virada para baixo. E aí eu reparei depois num ponto que quando eu vi ele estava bem distante, já indo embora, eu percebi que ele estava indo atrás de um prédio. E aí depois quando eu parei o carro eu vi que eu aproximei o vídeo e vi que ele estava atrás do prédio onde eu tinha visto ele. E se você calcular se ele está atrás do prédio, ele devia ter de largura mais ou menos umas 2 larguras de uma janela de um prédio. Ou seja, cada janela deve ter por volta de, sei lá, de 1,5 metro, 2 metros, talvez, uma janela. Não, 1,5 metro, talvez. Acho que menos, né? 1,5 metro. Deve ter uns 3 metros, porque se você olhar ali na proporção, ele dava 2 janelas de um prédio. E foi isso. Quando eu tava terminando essa parte da rodovia, eu falei, cara, só eu que tô olhando? Tudo bem que eu tava numa via onde não tinha pessoas, né?
mas eu reparei que tinha um carinha de bicicleta e umas pessoas encostadas assim, ele estava parado de bicicleta, com um dos pés no chão, olhando na direção de onde estava aquele objeto. Eu presumo que eles deviam estar olhando esse objeto também, porque, como você pôde ver aí no vídeo, ele é muito claro, né? Tipo, não é um objeto muito pequeno, muito difícil de ser percebido. Cogitei de ser drone? Pois é, eu falei com um amigo que é especialista em filmagens de drones profissionais e tal, e ele falou, cara, olha, eu acho grande para ser drone, e colocar uma capota num drone, você gera muito peso nele. Então, geralmente, a gente não usa esse tipo de coisa, porque se você quer fazer uma boa filmagem, você tem o tempo da bateria, né? Então, você não vai colocar uma capota em cima do drone para pesar mais o drone ainda. Só que um detalhe que eu percebi depois que eu vi nos vídeos é que quando ele tá no primeiro vídeo, parece que ele tem uma janela meio avermelhada, ou pode ser um reflexo. Agora vamos refletir aqui. Se fosse uma janela, uma depressão talvez ali, né, que ele estivesse refletindo alguma cor, por que ele refletiria o vermelho primeiro? Porque no céu não refletiria nada vermelho, né? Ele não teria por que refletir algo vermelho, só se o objeto em si fosse vermelho. Mas a princípio ele era preto, ou metálico, não sei. E quando ele começa a descer, você percebe que ou ele tá vazado, dá pra ver através dele, tem uma janela que dá pra ver através dele, ou essa mancha vermelha fica branca. Não dá pra distinguir direito pelo vídeo, né? Adoraria estar com uma outra câmera lá, mas enfim. Então acho que é isso, são essas impressões que eu tive. Foi ontem por volta das 3h35 foi gravado esse vídeo, 3h35 foi a hora que eu avistei ele. Ele devia estar mais ou menos ali em cima do bairro de Sacomã, ali indo para a direção, deixa eu pensar, indo para a direção da Vila Mariana. Ele estava indo para um lugar mais movimentado da cidade, né? E ele devia estar vindo lá daquela região por volta ali da Zona Leste. Então ele estava passando pela... Eu posso até mostrar um pouco da rota que ele estava passando, porque eu vi bem claramente qual era o caminho que ele estava fazendo. E é isso. Ó, pessoal, ele me mandou a primeira mensagem, o Samuca, no dia 20. Ele se refere no áudio a ontem, então 19, né? Foi no dia 19, onde que ele viu. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela já é com um estabilizador de imagem, né? Até conversei com o Jorge Ueso para ver se ele consegue alguma informação de alguma coisa, mas decidimos mostrar essa imagem para tentar encontrar outras pessoas que conseguiram registrar esse objeto. Porém, eu particularmente não acredito ser um disco voador, né? Eu acredito que isso aí, eu e o Jorge entramos numa conclusão ali, a gente discutindo, que poderia ser uma barraca que caiu de algum prédio, uma lona, uma barraca de promocional, sabe? De algum stand promocional, alguma coisa, porque a gente vê um brilho ali, né? Não chega a ser metálico, mas poderia ser o brilho do nylon ali do negócio, né? Porém, o negócio é grande. Comparado aos prédios a gente vendo de longe, o negócio aparenta ser grande. Aí eu pensando aqui, eu falei assim, pô, se for uma barraca ela não viria tão retinha, né? Ela viria meio que com vento, assim, né? Ele até mencionou pra mim que não tinha tanto vento no dia. Mas é possível, né? Não tem um vento ali na altura que ele tá, da avenida, mas acima tem um vento. Aí, tipo que nem a gente soltando pipa, né? Às vezes você não tá ventando tão embaixo, mas lá em cima tá forte o vento. Mas, ó, a gente percebe que ele tem uma caída como se fosse um balão. Não conheço o balão desse formato. Se algum baloeiro, alguém que conheça, puder mandar pra gente. Alguma parte ali a gente vê como se fosse uma faixa ali embaixo dele, né? Uma iluminação. Não sei se é um vazado do objeto. Lembra também aquele dos Estados Unidos, onde... como é que chama, meu? Como é que chama, Marcelão? Aquele que filma o jogo é o... Dirigível. Dirigível, né? Tipo dirigível, mas não é um dirigível. Mas no dirigível tem letreiros, né? Então, assim, pessoal, eu queria a gente
gostaria de saber se alguém lá da região do Sacomã, da região do Ipiranga, aqui em São Paulo, conseguiu ou sabe, né, se algum evento promocional, se o que que era, né? Porque a gente tentou procurar mais informações, mas só o Samuca conseguiu trazer essa imagem aí, que você vê que ele tá caindo na manhinha, como se fosse um balão ali quando apaga a mecha do balão, né? Mas quero ver o pessoal do chat o que acha aí, enquanto eu passo aqui pro pessoal. Primeiro quero ouvir o Éder Pereira. Fala, Éder. Olha, Cleiton, eu até hoje não tinha visto imagem porque isso aí é o legítimo disco voador para mim, cara. É o legítimo disco voador. É a imagem que, tipo, eu já vi já de OVNI, é o famoso disco voador. Cara, eu nunca tinha visto uma imagem tão perfeita de um OVNI como essa aí. Eu tô embasbacado aqui com essa imagem, porque é perfeita a imagem. O cara conseguiu pegar o disco voador de um jeito muito bom. Ele não tem. Tu botasse a posição por exemplo, numa barraca, eu acho que não seria uma barraca, não, porque pelo jeito que o objeto ele tá andando, cara, ele tá bem estabilizado. Ele tipo assim, é uma estabilização de um objeto inteligente, que tem uma propulsão, tem alguma tecnologia ali que tá fazendo ele flutuar daquele jeito ali, né? Ele tá passando pela avenida. Cara, eu não tinha visto ainda uma filmagem tão perfeita de um OVNI. Isso aí, tá de parabéns os caras filmar esse objeto aí. E a cor avermelhada dele também é muito, muito significativa de disco voador. Eu falo o disco voador porque OVNI para mim é aqueles objetos que a gente não consegue ver a forma, né? Mas esse aí para mim é o famoso disco voador mesmo, né? Então é perfeita a imagem, cara. Para mim é um disco voador real, né? Foi muito perfeita a imagem do rapaz, ele conseguiu filmar de um jeito muito bom. E eu não tenho dúvida que seja um disco voador. É engraçado, né, pessoal? A gente investe em equipamento, investe em um monte de coisa, mas é na hora que você menos espera o negócio aparece. Exatamente. O cara tava dirigindo, né? Você percebe que ele tá em movimento ali. Esse vídeo que a gente tá vendo aqui, a gente colocou um pouquinho mais em câmera lenta. Eu já soltei o vídeo onde ele tá numa velocidade normal, mas você percebe que ele tá reto ali, né? Ele não tá bambeando pro lado. Normalmente o balão, quando tá apagado, ele fica meio que ao sabor do vento, né? E ele não sofre interferência, né? Ele não sofre interferência, ele tá estabilizado, ele tá andando como se fosse planado. Tá planando, ele tá planando. Pois é, cara. Se fosse o balão não tem. O balão, ele já voaria de outra forma, de um lado pro outro, de repente vem uma corrente de vento, ele vai para outro lugar, vai para outro lado. E ali o objeto, ele tá indo numa trajetória inteligente. Sim. O pessoal aqui tá falando, o pessoal do chat tem algumas opiniões assim, mas algumas opiniões, pessoal, não dá, cara, por causa do peso, né? Para você conseguir voar, planar, né? Você tem que estar muito leve e você percebe que ele é grande, ele não é tão pequenininho, cara, né? Se você comparar com os prédios, ele é grande. Olha lá, ó, olha perto do prédio como é que ele é grande. Então, chama atenção por causa disso, né? Mas vamos seguir aqui, quero ouvir o Marcelo Santos. Você tem uma opinião formada ou vamos esperar chegar mais material pra gente aqui, Marcelão? Olha, assim, se a gente pensar na possibilidade de ser um OVNI, como o Éder falou, realmente é um OVNI perfeito do ponto de vista ali da filmagem, né? A gente fica impressionado com essa aparência, né, similar com o OVNI tradicional. Entretanto, a gente tem que considerar, eliminar as outras possibilidades, né? E engraçado, deixa eu só achar aqui no chat, algumas pessoas falaram algo que eu imaginei, mas deixa eu ver, só achar aqui. O Sander aqui tá falando que parece um pula-pula de festa de aniversário. Exatamente. Ele tem mais duas pessoas que comentaram, assim, a impressão que eu tive, até porque o pessoal falou, ele está brilhando no sol, realmente, ele tem brilho do sol por cima, e em alguns pontos ali você parece que ele é translúcido, porque você vê por baixo também o sol passando, quer dizer, o sol
o objeto está entre o Sol e a testemunha, então o Sol está atrás do objeto, então você vê ali aquele translúcido por dentro dele, né, por baixo dele, o Sol passando ali. Mas foi o Emerson Sorato, aqui do chat, que falou algo que realmente se parece muito com isso, mas obviamente que não é, porque ele não se sustentaria. Ele coloca assim, parece um paraquedas sem paraquedista. Pode crer. Então, assim, realmente o formato, né, abobadado dele, né, realmente é o que eu mais vi aqui de semelhança com o que a gente conhece. Mas eu também cheguei a pensar aquelas piscinas de bolinha, né, sei lá, estava numa cobertura, né, de algum prédio, um pula-pula. Uhum. Na verdade, não pula-pula, né, que o pula-pula ele tem aqueles pula-pula que são infláveis, né, e tem aqueles pula-pulas que são estrutura metálica com a tela no meio, né? Uhum. Então seria ou inflável ou aquela piscina de bolinha mesmo. Você podia estar no alto de um prédio, bater uma rajada de vento e levou, né? O que depõe contra essa possibilidade é a estabilidade do objeto planando. Pois é, cara. Se fosse um paraquedas, isso que você falou aí, vai. Se fosse um paraquedas. Paraquedista seria perfeito. Paraquedas estava assim, bobão, né? Tava matado. Se tivesse um carinha pendurado ali, tava resolvido a questão. Mas assim, a estabilidade dele planando é que realmente assusta. Seja independente se tem pouco vento médio ou muito vento, ele é instável, ele vai ficar balançando ali, né? Vai virar de cabeça para baixo. A própria barraca, uma barraca de praia, né? Uhum. Ia ficar girando ali, então realmente é um negócio muito estranho. Você vê também alguns moradores de rua se utilizando de barracas, né, para se abrigarem, né? Sim, sim. Não sei, né? Bater um vento, levou a barraca. Apesar da filmagem assim, tá relativamente boa, né? O zoom ali tá próximo, a gente consegue ver os contornos do objeto. Eu não saberia dizer o que é, não. Não arriscaria nem uma coisa nem outra, né? Tá bem estranho, bem estranho. Pois é, cara. O que mais que tá falando aqui, ó? Deixa eu dar uma lida aqui. O Sander já falou que é o pula-pula. A Maria Star, pra mim, não tem nada a ver com uma barraca voando. Teria que ser uma ventania muito forte. E a barraca, mesmo assim, ia voar toda retorcida. É isso aí. Porão, ele fala que é barraca voadora. Pra mim, a Maria fala que pra ela é um legítimo OVNI, né? O que mais aqui que tá dando opinião? O SD Will aqui, ele falou isso, assim, como é que ninguém repercutiu isso, né, como muito grande, uma área densamente povoada, muita gente passeando ali, passando de carro, né, quer dizer, não tem como passar despercebido, né, muita gente ali, todo mundo na hora puxa um celular e começa a filmar, né. Como é que isso não olha para o céu mais, né, Marcelo? Digamos assim, também, né? Ele dirigindo conseguiu verificar, mas talvez porque ele já tenha uma afinidade com o assunto, ele já gosta do assunto, ele já olha, ele mesmo fala que ele está acostumado a olhar sempre para o céu e tal. Então, assim, é um cara que está mais antenado aí para esse tipo de evento, né? Mas você falou um negócio sério. Hoje, muita gente está olhando para o celular, então tudo acontece. A pessoa andando na calçada não bate com a cara no poste, ou na placa, ou tropeça porque está com a cara no celular. É mais ou menos isso. E nessa parte aí do final da rodovia Anchieta, tem uma parte assim, um descampadão. Por isso que a gente tá vendo o céu aberto ali, porque é uma baixada, né? Essa baixada vai para juntas provisórias, que ali tem o Sacomã, tem a estação do Sacomã, tem comunidades. Então é uma parte ali onde não tem tantos prédios. Então é engraçado de onde que ele veio. Se tem algum prédio ali que saiu voando, algum brinquedo de criança, que é algo que eu particularmente acho que poderia ser algo nesse sentido, né? Que bateu um vento, só que o que me impressiona é a estabilidade do objeto, né? O alinhamento do objeto, ele não tá... Vamos fazer um teste aí, pessoal, é só fazer o teste, a gente não tá afirmando nada, cada um, aqui é um programa só de opiniões, né? Então cada um tem sua opinião e a gente pega o que o pessoal manda pra gente, tenta, de alguma forma, encontrar outras imagens, né, para ver outros ângulos, ver outras pessoas, outras opiniões, e é assim que a gente vai fazer ufologia, né, mostrando objetos que muitas pessoas não conseguiram ver. Parabéns aí pro Samuca que conseguiu registrar esse objeto, sendo ou não sendo disco voador, já, merece um 10 aí, né, cara? Não,
esse é um clássico objeto voador não identificado. Pois é. E esses dias, né, eu perguntei para ele, eu falei assim, ô Samuca, você encontrou mais alguma informação? Tal? Ele falou, não encontrei, é só isso aí e tal. Aí eu falei, você mandou para alguém mais? Ele falou, não, eu mandei para você e publiquei nos meus stories quando aconteceu, né? E tem alguns canais gringos que a gente troca ideia e tal. E aí ele me mandou, cara, porque eu sou do Brasil, aí ele mandou, olha essa imagem que saiu. E eu não sei como que ele conseguiu, porque a imagem dele, essa imagem nossa aqui tá em alta resolução, mas do canal gringo tava uma imagem zoada, entendeu? Tava, acho que ele copiou, né? Gravou a tela do celular. E impressionante que ele já, acho que os caras ficam seguindo hashtags, né? De OVNI, alguma coisa assim. E provavelmente o Samuca colocou lá disco voador, OVNI, alguma coisa. E o cara já conseguiu lá na Alemanha já republicar esse conteúdo. Então, com certeza, muitas pessoas vão publicar esse conteúdo aqui, mas, por enquanto, a gente não tem afirmação. A publicação desse material que a gente está fazendo é para encontrar. Então, se você conhece alguém dessa região, ou, por exemplo, você chegou em casa, teu irmão, teu pai falou assim, nossa, eu vi um negócio lá no Sacomã no dia 19, né, que eu falei, né? No dia 19, ou perto disso, que me chamou a atenção. Então o cara já tem uma testemunha a mais ali. Então, pra gente tentar ligar os pontos, peço ajuda de vocês aí para que a gente desvende o que era isso no céu. Fala, Marcelão, o que você ia falar. Então, uma outra coisa que eu me lembrei aqui, tem alguns momentos da filmagem que ele parece que tem no meio ali da cobertura, ele tem uma parte mais pontuda, né? Nessa sequência aí, a gente vai ver daqui a pouquinho, acho que ele mostra aí, ó, essa parte mais pontuda, né? Sim. Então, assim, me lembrou muito o pessoal da antiga, pessoal do interior, que não tem muita referência para descrever um objeto, e às vezes fala, né? Às vezes nas cidades interiores tem aqueles circos itinerantes, né? E parece uma cobertura de circo, né? Me lembrou isso também. Então, isso provavelmente, se fosse visto numa cidadezinha do interior, alguém ia falar que parecia uma lona de circo, uma cobertura do circo também. E quando chega ali perto, quando chega perto ali, a filmagem chega perto do prédio, a gente tem mais ou menos uma proporção do tamanho dele. É grande, pô. É grande do tamanho de um carro, de 10, cara. Acho que de 10 a 12 metros, mais ou menos, o tamanho desse objeto aí. Assim, hoje em dia, pessoal, a gente tem que também levar em consideração essa questão dos drones, né? Pô, drone não ia conseguir levar uma barraca dessa, porque para as hélices só se fizessem uma tecnologia diferente, ou o cara, por exemplo, ele compra um negócio na Shopee que sobe de um jeito, aí chega lá em cima, ele se abre e vem meio que... Sabe quando a gente soltava aqueles aviãozinhos de papel? Que ele já vinha, dependendo como que você fazia ele, e se o cara tivesse as manhas de fazer o aviãozinho, ele vem bem planinho, né? Nem se mexia, né? Então, vai saber se alguma coisa... Hoje em dia, se fizeram isso aí para parecer realmente um disco voador, já com esse intuito, com essa intenção, parabéns pra pessoa, porque vai enganar muitas pessoas, né? Mas, vou te falar, ó, esse movimento aí, ele vindo planando, e com estabilizador de imagem dá pra gente ver certinho o objeto, chama atenção, né? Deixa eu só, antes de passar pro Cristiano, o pessoal fala aqui, o edifício condomínio Vila Bonhese fala que é tampa de caixa d'água. Pô, eu acho que da tampa de caixa d'água ela viria também tombando, mas obrigado aí pela resposta. O Sander fala, o mais interessante disso é que é uma parada tão grande no céu, num lugar cheio de gente, e parece que tá tudo normal, mesmo que nem seja nada ufológico impressionante. A Patriciane Mota fala que lembra piscina inflável, daquelas de crianças, né? Lembra uma piscina inflável também, o Velâncio, ele fala pra gente. Quem mais aqui que deu aqui um... Deixa eu ver aqui. Mas antes eu quero ouvir o Cristiano Gonçalves, eu vou separando mais umas respostas aqui. E aí, Cristiano, conseguiram fazer uma filmagem de um verdadeiro OVNI de pertinho ou não? Eu acho que sim. Eu concordo com as colocações do Éder e é impressionante, porque você consegue ver
que balão a gente aqui no Rio de Janeiro, né, Marcelo? A gente balão, eu nunca vi esse tipo de balão. Isso não, aí, não é balão. É um design inovador. É uma estabilidade perfeita, ele não sofre aquelas inclinações que seria comum. E é normal a gente ficar procurando e até necessário a gente ficar buscando, né, algumas explicações para descartar justamente as possibilidades, mas a gente tem que entender que o objeto de estudo nosso é os objetos voadores não identificados. Somos, no meu caso, ufólogo. Eu estudo objetos voadores não identificados. Esse daí é o autêntico. Inclusive, as luzes que ele está ali... Eu concordo até com o rapaz que filmou, que no áudio dele ele chamou a nossa atenção para essas luzes. E realmente ele apresenta a luz vermelha, depois ele altera para uma luz meio esbranquiçada, né, ali no mesmo local, e isso daí não se configura com qualquer tipo de reflexo, não. É uma luz que está sendo proveniente do objeto, né? A estabilidade é perfeita, e infelizmente com essas tomadas, que ele estava de carro, estava numa condição complicada de filmar, mas seria muito interessante, e eu acho que isso acontece com alterações de velocidade também. Tem numa determinada tomada que parece que ele está numa velocidade, e numa outra ele está com uma velocidade menor, principalmente na hora que ele vai baixando a sua altitude. Então, isso daí também corroboraria com a possibilidade de OVNI, ou seja, de uma inteligência por trás desse objeto, né, conduzindo ele. Não está o sabor do vento, não está em queda parcial, né, em queda lenta. Ele planou vários minutos, né, do que a gente viu aí, depois que ele começou a alterar a sua direção para baixo, para descer, né? Então, quer dizer, mas aí também a gente não sabe se ele pousou, aí finaliza ali a filmagem do rapaz. Então, por essa quantidade de observações que a gente fez aqui, eu também me arrisco dizer que estamos aí diante de uma... e outra coisa, quem acompanhou o documentário que eu publiquei no meu canal, em 4 episódios, o relato das pessoas que estão envolvidas lá, que deram seus depoimentos, falam da possibilidade de uma bacia. Eles compararam o OVNI que eles viram bem de perto a uma bacia, né? A minha gatinha ali tá querendo... Abre pra ela aí, pô. Abre pra ela aí. Aí depois, Filó, desce. Tadinha, pô. Deixa ela sair, pô. Desce. Agora não. Aí, quer dizer... ela quer dar a opinião dela também, Cristiano. Pô. Boa, né? Acho que ela ficou com medo do OVNI. Aí, quer dizer, isso daí também, em determinado ângulo, lembra uma bacia também, que poderia... Ela até, a pessoa lá falou, né? Que ela lembrava uma bacia em cima e reto embaixo. Foi a descrição das pessoas lá no documentário de Pedro Leopoldo. Então, pode ser até um objeto semelhante a esse aí, né? Para mim, o Cleiton, é um autêntico objeto voador não identificado, também conhecido como disco voador. Pois é, cara. Para mim, é alguma coisa translúcida, né? Que remeta a luz, né? De fundo ali, remeta o que parece, né? Ser vermelho, alguma cor que tem ali no pano, estaria no pano, né? Teve até um amigo aqui que ele colocou que... Deixa eu procurar. E é dos modelos antigos, né? É dos modelos antigos, aqueles que a gente via da década de 80, 70. Do clássico, cara, do clássico. O Renan Vitoriano, ele fala assim: a análise do âncora está influenciada pela paternidade recente e associa ao brinquedo. Um abraço, Renan. Mas bicho. Já o Sérgio... Cleiton, você está emocionalmente comprometido. Pois é, hein? Cara, eu sou emocionalmente sem dormir, pessoal. Tá osso. Eu publiquei uma foto no Instagram lá,
que eu acabei pegando no sono com o nenê no braço, eu tava no sofá, assim, os dois dormindo, um pra cada lado, assim, o negócio tá osso, quem quiser ver lá. Já o Sergião já fala aqui, ó, totalmente falso, que pena, nem criança acredita nisso, realmente, né? Mas assim, né, pessoal, cada um vê da melhor forma. O que a gente tem a falar aqui é trazer um jeito de divulgar, né, esse material. Por mais que temos opiniões diversas aqui, não podemos bater o martelo até ter mais, né? Então a intenção da gente publicar esse material aqui é que chegue a mais pessoas, para que essas pessoas tentem achar o verdadeiro do ponto de saída, do ponto onde ele pousou, né? Se realmente foi uma barraca ou algo desse tipo, porque se for um OVNI, com certeza ninguém conseguiu registrá-lo, né? Mas é isso aí, a gente agradece ao Samuca, obrigado aí pelo envio. Esse material também será publicado separadamente, e aí você pega e mande para pessoas, né? Vou publicar depois lá no Instagram também, junto com o relato do Samuca, que é importante essa explicação dele, as imagens que a gente apresentou aqui do mapa, do local ali certinho, né? Ele estava vindo da Zona Leste, sentido ali Zona Sul, sentido ABC ali, Sacomã. Então, com essas informações a gente já dá para traçar pelo menos um paralelo de onde que ele pousou por ali, beleza? Leitão, deixa eu só assim complementar uma observação que me veio agora. Como é difícil, né, das pessoas, a gente vê no chat, e isso não é só no chat aqui do Brasil UFO, a gente vê isso no meio da ufologia. Muita gente com uma dificuldade muito grande de aceitar a possibilidade, não estou falando de bater o martelo, não. Até porque a gente aqui está colocando as nossas opiniões e tal, mas de repente pode chegar uma nova filmagem desse objeto que descarte tudo isso que a gente opinou agora aqui, né? E aí a gente pode, de repente, concluir que seja realmente alguma coisa aí terrena mesmo, daqui, a gente confundiu, né, nessas tomadas e tal, né? Mas tem muita gente que tem uma dificuldade incrível de aceitar a possibilidade de ser um OVNI autêntico, né? Pessoas colocam um monte de coisa e eu não sei, assim, até que ponto, porque isso daí é uma opinião, vai de pessoa para pessoa, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, é claro, mas a gente vê aí algumas colocações, assim, com uma impossibilidade tamanha, né, de ser, que a gente vê o grau de dificuldade que a pessoa tem em aceitar a possibilidade, né? Mas é assim mesmo, vamos seguindo. E outra, né, pessoal, a gente não deve ter compromisso com o erro, né? Se por acaso chegar a resposta aqui, quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então, pô, você vê um negócio tão claro assim, no meio da metrópole, né? Pô, é complicado, né? Mas o negócio, a gente sabe, o fenômeno é assim mesmo, né? Ele vai aparecer quando tem que aparecer. Se é ou não, eu tenho uma opinião diferente dos amigos aqui. Eu acho que é alguma coisa que saiu voando, porém, eu coloco esse adendo que me impressiona essa estabilização dele, né? De ele não estar para um lado, para o outro, meio João bobão assim, né? Então, eu acho que tudo é possível. Vamos ver se chega material desse pessoal. Então, se você conhece alguém que te falou aí algo que aconteceu nessa região por esses dias, manda pra gente aí, tá? O contato é esse que tá aparecendo no vídeo aí também. E também aqui na descrição tem os nossos contatos. Você mande da melhor forma que você achar melhor aí, tá bom?